pessoal, meu nome é Diego Souza, esse é o nosso canal Momento com Deus. E hoje estamos recebendo mais um grande amigo nosso aí, Júnior. Tudo tranquilo, Júnior? Tranquilo, Diegão? Rapaz, tudo bom, cara? Como tá? Uma boa Tudo noite pra tranquilo. você aí, pra galera que te segue aí, cara. E eu sou fã aí desse canal aí, cara. Sempre tem umas palavras aí abençoadoras pra gente. Já assisti algumas lives e agora eu tô aqui, né? Um pouco nervoso, mas eu tô aí. Isso aí. Queria te agradecer, né, pela disponibilidade, aceitou o convite aí. E nós vamos estar Poxa, batendo um papo aí que tenho certeza que vidas serão edificadas através desse bate-papo. amém, amém. Cara, Amém. quem assiste nossas lives, nosso podcast bate-papo, já sabe qual que é a primeira pergunta que eu faço para todo mundo. E eu vou ter que fazer essa pergunta para você também. Cara, como é que foi seu Pode. encontro com o amor de Deus assim? Sim, verdade. Concordo contigo, né? Como tu falou aí, né? Tá me ouvindo bem? Tô tranquilo. Então, conforme você falou aí, a gente, né, foi criado num berço evangélico, graças a Deus meus pais são evangélicos, minha mãe, né, sempre evangélica, meu pai, né, pastor, há alguns anos já, e eu fui criado aí num berço evangélico. Então, mas sempre tem aquele momento, né, da nossa rebeldia, juventude aí, né, aquela coisa toda e tal, aí o cara meio que dá uma escorregada, né, o cara que conhece novos ares, o cara quer conhecer novas. Aquilo que tu não viveu, né? Estando dentro da igreja, então você quer viver. E, mano, assim, né? O momento que eu tive um encontro com Deus, né? Foi quando eu me vi, assim, uma situação que eu me vi sozinho, que eu me vi, assim, um pouco desesperado, sem ter para quem recorrer, né? Tendo meus pais evangélicos e tudo mais, mas sabe aquele momento que é só você e você? Né, É. e Deus, né? Aí foi o momento que eu tive que parar, refletir, falar assim, não, só tem um que eu devo assim, né, ter uma procurar, né? Só vai ter um que vai poder me socorrer, mano. Que foi o momento que eu tava em casa assim, sozinho e meio que uma crise de ansiedade assim, e eu fiquei meio pensativo, falei, poxa, vou recorrer a Deus, né? E naquele dia, poxa, eu chorei demais, Deus falou muito comigo, assim, meu coração. Quem conhece na minha história, não vou contar aqui porque, poxa, vai levar muito tempo, mas passei por um momento, assim, muito tenso e foi a hora que Deus começou a palestrar comigo, ele começou a dizer para mim, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, e hoje eu entendo que ele sempre esteve comigo. É. Entendeu? É quase aquele contexto de Filipenses 4, né? Quando a gente entrega para Deus, ele leva toda a nossa ansiedade, traz uma paz que excede todo entendimento, só com a Exatamente. presença de Deus. Pegando um gancho que você falou que seu pai é pastor. E uma das Isso. coisas assim, que eu observo assim, no dia a dia, você conhece algumas pessoas que são filhos de pastores, eles acabam tendo algumas frustrações, às vezes por causa de algumas proibições e coisas assim. Cara, qual foi assim, a maior dificuldade que você enfrentou de ser filho de pastor? Cara, vamos lá, Diego. Uhum. Filho de pastor, mano, é uma parada complicada, tem hora. Porque você tem que, acaba tendo que ser exemplo, né? Você acaba tendo que ser aquele cara que certinho, que É uma sempre cobrança tem que bem andar maior na. sobre você, né, cara? Sim, você tem que andar na linha, né? Se você escorrega, todo mundo tá te vendo, todo mundo te acusa. Mas hoje, né, eu entendo que, tipo, o filho de pastor, ele não é pastorzinho. Né? Então, cada um vai traçando um caminho, cada um vai traçando, né, um trajeto na vida. E hoje, né, eu falo, né, se tiver algum filho de pastor me ouvindo, né, me escutando, tentem não levar isso para o coração, né? Essa questão da cobrança, essa questão das pessoas falarem, porque é filho de pastor, né? Porque não pode isso, porque não pode aquilo, né? Eu acredito que todo mundo tem que ter sua própria experiência, né, de vida, como meu pai teve, né? Assim como outras pessoas tiveram, né? Cada jovem, né, hoje filho de pastor ou não, missionária, seja lá o que for, né? Ele tem que ter sua própria experiência de vida. E se ele for, né, só por aquilo, porque eu tenho que ser exemplo, tenho que ser melhor em tudo, muitas das vezes ele vai se frustrar, mano. Vou te falar por experiência própria, porque em muitas ocasiões eu me frustrei, entendeu? Então, É. é isso, né? Uhum. Como dizem em Eclesiastes 3, né? Para tudo tem um tempo determinado. E não é a gente que determina. Isso é Então, de Deus. Porque viva eu um vejo dia que após o outro. muitos são cobrados e acabam que por causa dessa cobrança acabam se desviando, que talvez é tanta cobrança, tanta pressão que o cara não consegue se manter, né? Então ele vai ter que viver as experiências dele, né? Ele vai ter que entender o caminho dele para ele poder entender também o propósito dele, né? Qual é o real propósito que tem na vida dele também. Com certeza. Cara, e também eu acredito que vai ser muita cobrança, mas também tem pontos positivos. Quais pontos positivos Sim, você consegue apontar assim, de ser filho de pastor? Talvez, cara.
Então, né, o que acontece? Não digo só filho de pastor, né, mas acho que filho de todo mundo que é criado dentro do evangelho, assim, né, todas as pessoas, não digo só filho de pastor, mas o cara acaba tendo uma referência muito cedo do que é certo e do que é errado. Então, ele passa a entender, né, o quê? Que tem conselhos que é para a pessoa viver melhor, poxa. Entendeu? Então, tipo assim, se tu quiser viver bem, tu vai seguir aqueles conselhos ali. Né? Então, tu acaba tendo essa referência muito cedo, né? Algo que muita gente que não é evangélico, né? Que só vai conhecer isso aí depois, no futuro, lá para frente, né? Que ele começa a ler, ele começa a se aprofundar, né? O cara que ele já é nascido em um berço evangélico, ele vai tendo isso muito cedo. Então, mano, ele, tipo, acaba pegando uma referência muito cedo, né? Do O que é cara corta certo, do que alguns é errado. caminhos, pega alguns atalhos que talvez outras pessoas vão ter que passar por experiências negativas, porque a gente acaba, né, por ser criado no berço evangélico, talvez consegue se livrar, né? Exatamente, né? Existe. Ponto também que, quando eu te conheci, eu lembro de tocando bateria, hoje em dia eu sei que você toca baixo. Cara, como assim que foi a sua... inclusive, uma das coisas que a gente tem semelhante, que quando também você me conheceu, eu tocava bateria, depois comecei a tocar baixo. Eu fiz 2 anos de aula de bateria, vi que não levava jeito nenhum pro negócio, e aí depois, pela necessidade, eu comecei a tocar um pouquinho de baixo e ter que aprender muito ainda. Mas como que foi assim, a sua descoberta pro louvor? Foi uma necessidade? Você sempre gostou? Rapaz, assim, né? Como a gente é criado na igreja e tal, né? A gente acaba aprendendo e tomando gosto por algumas coisas. Né? Aí entra aquela parada. Algumas coisas tu vê que tu desenrola, outras coisas tu vê que tu não desenrola. Né? Que nem eu, né, aprendi, né, também pandeiro, né, essas coisas aí, né? É de lei, digamos assim, é de lei. Então tu acaba aprendendo um pouco de tudo, né? E assim, um tempo você vê aquilo que você se encaixa melhor. Né? Como você falou, quando você me conheceu realmente, né? Eu tocava bateria e tal, aí né, fui desenvolvendo, fui aprendendo, mas é aquilo, né? Aí o que acontecia na igreja, né? Tipo assim, tinha muita gente que fazia a mesma coisa, muita gente que tocava bateria. Aí eu falei, cara, vou ter que arrumar alguma coisa que, pô, não tem que compartilhar, né? Fui até meio egoísta na época. Hoje eu já não penso assim. Mas na época eu fui até um pouco egoísta. Mas hoje já não penso assim. Aí foi onde eu migrei pro contrabaixo, né? Porque só tinha um irmão que tocava e tal, tudo mais. Aí eu falei, poxa, vou aprender isso daí. E é um instrumento que eu sempre gostei muito, né? O contrabaixo, ele, tipo assim, sempre fui amarradão nisso aí. Aí depois, né, ia aprendendo algumas outras coisinhas assim. E a gente tá aí, né, na caminhada, sempre aprendendo. A gente nunca sabe de tudo. É Né? verdade. Cara, e pela questão, tipo assim, de ministração, de pregação, você sempre me gostou, você foi aprendendo com o tempo. Como que você descobriu também esse seu chamado? Rapaz, eu não sei se chega a ser um chamado, né? Mas assim, né? Pelo fato de você ter sido criado, eu, né, por muitos anos, eu fui um cara que sempre me dediquei muito, né? A estudar, a ler. Eu sempre gostei muito de ler, cara. Então, tipo, até hoje, né? Até no tempo que eu tive fora, assim, que eu tive, né, dando minhas cabeçadas, né? Eu sempre gostei muito de ler a Bíblia. Eu acordo pela manhã todos os dias, eu leio um versículo, pelo menos um versículo, né? Para poder ficar meditando naquele versículo durante o dia. E eu acho que assim, né? A pessoa vai tu acaba criando algumas. Por exemplo, hoje você lê um versículo aqui, aí não fez sentido para tu nenhum. Aí chega amanhã, tu vai ler aquele mesmo versículo atrelado a uma outra mensagem que tu vai ouvir, aí aquele versículo já passa a fazer sentido. Aí tu já começa, poxa, a entender a coisa. Fala, não, peraí, isso funciona assim, 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 e você acaba aprendendo a desenrolar. Mas eu não tenho dom da administração, não. Você tem mais. Essa parada aí é tu que desenrola, Diego. Esse é todo um conjunto. E uma coisa que você falou, até que eu deixo uma dica para quem está assistindo esse nosso podcast, pô, cara, você que gosta, você estuda. Porque eu vejo, às vezes, na igreja, sendo muito negligenciado isso. As pessoas falam, Deus se revela para qualquer um. Mas quanto maior for a sua preparação, mais Deus vai te usar, tá entendendo? Então, sempre procura estar estudando e lendo, né? Porque eu vejo... Tem que estudar a palavra, tem que se aprimorar, tem que entender, né? Hoje, né, tem muita coisa que eu falo, né, para muitos amigos, muito conselho que eu dou para alguns amigos, né, que às vezes, né, tão desanimados, tão tristes e tal, tudo mais, tudo baseado dentro da palavra. A gente traz uma linguagem moderna, mas só que tudo baseado dentro da Bíblia, né? Entendendo que a Bíblia é o princípio de tudo. Né? Com certeza. É o que nos direciona. Exatamente. Cara, voltando também um pouquinho pro louvor. Qual música você tem a tua música do momento? Eu tenho escutado muito aquela música do Isaías Saad, Bondade de Deus. Qual que é essa que você fala? Que tu está ouvindo pra caramba, assim, cara, que essa música que tá falando comigo, de alguma forma?
Rapaz, tem dois hinos que eu gosto muito, assim. Um é aquele de Aline Barros, né? Consagração. Aquele hino é, Pô, é poxa, toda vez demais. que eu escuto ele, tipo, né? Ele fala comigo, aquele hino, né? Quando chega no refrão dele, então, eu choro mesmo, não tem jeito, é um hino bonito demais. Mas o hino que eu tenho escutado muito é aquele Só Tu És Santo, né? Do grupo Morada também. Poxa, Tá ligado? É é um muito bom hino também. muito bonito, muito bom, né? Então, sim, é gosto, né? Cada um vai ter seu gosto. Mas eu escuto de tudo, cara. Eu vou do forró até, né, o que tu imaginar, eu escuto, né? Eu gosto de Al Cubo, eu me amarro em Pregador Lu, né? Eu gosto de DJ Alpiche, eu vou ouvindo essa galera toda aí, entendeu? Grupo Banda Som e Louvor, eu escuto também. Não tenho preconceito, não. O cara que é músico, o cara sempre gosta de ouvir vários ritmos. Claro, o cara tem um preferido dele, mas o cara sempre gosta sempre de ouvir vários ritmos e aprendendo também cada um deles, né, cara? Sim, sim, a música ela te ensina, né? Ela deixa você assim bem a visão ampliada, né? Então você acaba tendo novas ideias, ouvindo ritmo diferente, né? Musicalidade, porque eu entendo também que tudo foi criado por Deus, né? Para Deus. Então, né, se Deus deu o dom pro cara para escrever uma música, né? Claro, tem que ter letra, né? Não é só aquela essas loucuras que a gente fica ouvindo por aí. Mas se Deus deu o dom pro cara escrever uma música, né, no ritmo de forró ou no ritmo de hip hop, né, que vai realmente, né, falar, né, do amor dele para as pessoas, então, cara, eu acho que é assim, é válido, né? Então é plausível, né? É louvável. E até a multiforme, graças a Deus, conseguiu alcançar todos, né, cara? Que nem todo mundo. A gente não é igual, cada um gosta de um jeito, cada um tem um estilo, e Deus vai alcançando cada um na sua multiforme graça. Exatamente. Uma coisa que eu queria te perguntar, você falou aí de alguns caras que você vê como referência da música. Cara, quem são suas principais referências, assim, de vida? Tem sim. Tipo assim, né? Primeiro, né, como eu te falei, né? Meu pai, né? Então acredito que o cavaco não vai cair muito longe da árvore. Vamos usar essa expressão assim, né? É, com certeza. Sempre Então, vai ter o mesmo DNA, né, cara? né, é isso aí, né? O meu pai, a minha mãe, né, são pessoas que são referência para mim, né? Hoje, né, são as pessoas que eu referencio muito e assim, né, dentro né, dessa área aí de, digamos assim, de música, né, tem um cantor que eu acho que ele faz um trabalho muito bacana, assim, né, é o Fernandinho, né, Cara, ele que, é o mais falado na live, tá? No poxa, podcast. De 4 pessoas, 3 já falaram dele. E também é poxa, o meu mas preferido. então, mas não tem como, porque né, a gente vê o trabalho que ele tem aí, né, na Cracolândia e tudo mais. Então é um cara que, tipo assim, eu não acompanho só o fato dele ser músico, né, ou ser cantor, mas eu acompanho ele também, né, em outras situações também, que ele tá sempre postando, né. Ele, na verdade, ele não é muito de postar nas redes sociais dele, não. Eu acompanho ele muito mais pelo da esposa dele do que pelo próprio dele. Eu já há muitos anos fazendo isso, né, e A o cara não constância do desiste. cara. É, isso aí, o E sem cara não contar que eu desiste. nunca vi envolvido em nenhuma coisa. Só, caraca, será que ele. Não, o cara é sempre firme, Isso, constante, né? exatamente. Então, tipo assim, né? Foi um cara que eu não tenho como falar assim. Porque há muitos anos eu vejo ele fazendo isso. E, tipo assim, tinha tudo, pô. Já ganhou muito dinheiro, a verdade é essa, vamos ser sinceros. Né, já ganhou muito dinheiro, né, já alcançou assim, um sucesso assim, que ele poderia muito bem parar e falar, não quero mais fazer isso, né, porque não é interessante para mim, não tem lucro, não tem retorno. Então, ele acredito que ele é uma boa referência aí para a galera que gosta aí, não acompanhar ele como cantor, né, como músico, mas acompanhar ele como referência de vida aí, né, olhar, né, claro que referência tem que ser Jesus sempre, né, Cristo, Com certeza. mas só que o cara, ele transparece, né, aquilo que ele canta, ele consegue transparecer na vida dele. Com Então, certeza. é isso. Cara, tu falou aí do legado do Fernandinho. E me diz aí, qual o principal legado que tu pretende deixar aí para uma geração, cara? Para as pessoas que te cercam. Quando as pessoas falarem assim, Júnior, as pessoas vão lembrar de quê? Pô, Diego, tá fazendo pergunta difícil, hein, cara. Era pergunta fácil, cara. Mas vamos lá, né? Tipo assim, né? Eu entendo legado, né? As pessoas só vão descobrir, né? Eu acho que só vou entender, né, meu legado a partir do momento que eu viver ele. E as pessoas só vão falar, né, do teu legado depois que tu partir, infelizmente. Quando você começar a fazer falta, né? É, Aí as pessoas vão falar assim, poxa, Júnior era, pô, exemplo disso. Então eu acredito que tudo que você faz de diferente na vida de alguém, tudo que tu representa de diferente na vida de uma pessoa, né, eu acredito que acaba ficando,
um legado, né? Então, tipo assim, né, se você é um cara amigável, né, se você é um cara transparente, se você é um cara sincero, se você é um cara acolhedor, se você é um cara que demonstra, né, muitas das vezes através das suas atitudes, não só de palavra, que você é um cara que está sempre ali, né, quando você se for, né, o Cortella fala isso, né, quando se for, né, aí sim vai aparecer, vai transparecer, né, aquilo que a gente muitas das vezes entende como legado. A gente vê isso, poxa, às vezes pastor que eu, né, pelo menos vejo nesse meio evangélico aí, tem pastor que tu nunca ouviu falar, mas aí quando o cara morre que começa a aparecer, né, tudo que o cara, poxa, fez, né, aí o cara fala, poxa, o legado dele, agora quem vai fazer isso? Né? Acho que é a mesma coisa a gente, né, Dil? Acho que quando a gente for, alguém vai ter que virar e falar assim, poxa, e agora? Quem vai fazer isso? Então, acho que o legado que eu quero deixar, né, para as pessoas, né, acho que acredito que quando eu estiver bem velhinho, né, se Deus quiser aí, aí, tipo assim, né, o legado que eu quero deixar para as pessoas é, né, assim, né, que eu sempre fui um cara amoroso, acolhedor, um cara assim, né, pacífico, né, um cara que sempre buscou, né, a paz, muitas das vezes, né, tipo aquele cara que tinha tudo para desistir daquele amigo, mas aquele cara que insistiu Foi naquele até o amigo, fim. foi até o fim. Então, acredito que persistente, né, quero, né, um legado assim de que as pessoas olham e falam, poxa, agora quem vai fazer isso? Né? O cara não tá mais aí, quem vai fazer isso? O cara vai fazer falta. Então, bons ensinamentos, né? A gente tem boas pessoas, né, aí nos aconselhando, né? Tem, né, teu pastor é muito meu amigo, né? O que falar dele, né, pastor Moisés, né? Então, tipo assim, né, no momento que eu muito precisei, né, ele me chamou, né, falou, Júnior, vem cá, vamos ter um particular, vamos conversar, né? E conversou comigo, né, e me aconselhou e me deu vários conselhos, né? Tem, né, um presbítero que eu conheço, agora pastor, né? Mas o pastor Marcos também, Marcos Brito, né? Me chamou no particular, Júnior, vem cá, senta aí, vamos conversar, né? Então, tipo assim, né, o legado dessas pessoas, né, eu só vou entender o dia que eu já não tiver mais eles. Eu vou falar assim, poxa, e agora? E agora, quem vai me aconselhar? Exatamente, né? Então é isso, né? Cara, e depois dessa coisa falando sobre legado, foi muito legal, acrescentou muito a minha vida também, essa sua forma de pensar. O que Deus tem falado contigo? O que Deus tem ministrado no teu coração, cara, nesses últimos dias aí? Mano, no momento em que eu tô vivendo, né, assim, né, poxa, a galera conhece aí minha história, né, muita gente que vai assistir, tá assistindo esse podcast, né, muita gente vai entender, né, o que eu tô falando, mas Deus tem falado muito comigo de propósito, né, aquela escorregada que tu dá, né, tipo assim, tu foge, aí, pô, tu chega num lugar, alguém fala, poxa, mano, não é esse aí não, teu propósito não é esse. Tu chega em outro lugar, mano, teu propósito não é esse, teu propósito é esse. Tu chega em outro, então, tipo assim, a palavra que eu mais tenho ouvido, né, inclusive foi pregado também no domingo, né, na igreja, por incrível que pareça, é sobre essa palavra, né, propósito. Eu tenho ouvido muito isso, e embora, né, eu seja muito falho, muito errôneo, né, ninguém é perfeito, mas eu tenho, assim, né, todos os dias eu busco me arrepender, todos os dias eu busco tentar ser melhor, né, e tentar cada vez mais viver, né, aquilo que Deus tem para minha vida. Não é fácil, não é fácil. Né, quem me conhece, quem te conhece, a gente sabe que não é fácil, mano. Então, a gente sabe da história um do outro, né? Então a gente, cara, a gente vê que não é. Todo mundo tem sua luta, né? Todo mundo tem seu momento difícil, né? A vida é feita de altos e baixos, né? Se andar numa linha reta, o coração parou. Parou, você morreu. Exatamente. Aí, assim, né, é isso, né? A gente vive um dia de cada vez, mas buscando sempre entender que o melhor vem de Deus, né? Depois deixa suas considerações finais aí, cara. Rapaz, pra galera que tá nos ouvindo aí, Diego, vamos lá, né? Eu anotei algumas coisas aqui, né? Tipo assim, né? O que tá pegando hoje, né? Que a gente vê. Vamos aproveitar esse momento aí, esse espaço que a gente tem aí, né? Vamos falar pra galera que nos ouve. Né? Hoje a gente vive aí um momento de tensão aí entre a juventude, né? Acho que nunca na história da humanidade teve tanto caso de suicídio, tanto caso de homicídio entre jovens, né? Assim, entre 24 e 18 anos. Cara, então a taxa é muito baixa, né? Tanto suicídio quanto homicídio, né? E o que a gente vê, né? Os jovens estão vivendo uma coisa de momento, né? Aquela parada de tipo uma crise de ansiedade, uma parada de momento, não tem que viver hoje porque eu vou morrer amanhã. Né? E a mensagem que eu deixo para a galera que está ouvindo a gente aí, né, que
a vida, né, ela é breve, mas só que ela também é longa. Então, tipo assim, né, a gente não precisa ter pressa, a gente não precisa achar que, né, antes dos 30 a vida vai estar resolvida, né, Diego? Às vezes a gente é ensinado isso, cara. Antes dos 30, pô, vou estar casado, morando numa mansão né, de luxo, tendo meu carrão, cara. Não é isso, né? A galera que ouve a gente aí, né, a Bíblia ela fala o quê, né? Confia o teu caminho ao Senhor, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, né? Confia nele, o mais ele fará. Então, esse podcast, né, esse formato que você faz é muito bom, porque você chama pessoas comuns para poder estar, tipo, indagando sobre assuntos que são recorrentes de todos os jovens, né? Não só eu, não só você, mas de muitos jovens, né? Então, hoje, o conselho que eu tenho, né? Hoje eu tenho 28 anos, né? Ainda, pô, eu acho que eu sou jovem, né? Então, assim, né? Ainda sou bem jovem, né? Nós somos bem jovens e, assim, vivemos muito pouco e a vida, ela é muito boa para se viver bem, entendeu? Então, assim, a gente precisa estudar, eu sempre falo, estudem, se dediquem, eu falo isso para meus amigos, né? Assim, né? Vão se aplicar, né? Vão se desenvolver pessoalmente, né? Como pessoas, né? Vão ser melhores para si mesmos, vão ser melhores para outras pessoas também que estão ao nosso redor. E a gente não precisa ganhar o mundo, cara. Eu tenho essa ideia, né? Se eu ganhar, poxa, eu conquistar meu amigo, pô, já é uma boa, beleza, show de bola. Porque aí meu amigo conquista outro amigo, outro amigo conquista outro amigo, outro amigo, outro amigo, outro amigo. E é assim, é um ciclo. Você vai ganhando o mundo, cara. Tu vai conquistar o teu mundo que tá te cercando ali, e através disso aí outros vão conquistando, e assim a gente ganha o mundo. Eu penso exatamente assim. Exatamente, né? A gente agradecer muito aí, né? Queria também pedir a galera que tá aí assistindo nosso podcast, que se pudesse se inscrever no canal, compartilhar nosso podcast. Show de bola. Júlia, muito obrigado aí por você estar batendo esse papo com a gente. Com certeza a gente vai marcar uma outra oportunidade para estar continuando esse bate-papo que foi muito bom. E galera, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso conteúdo, divulga aí, compartilha, para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. E a dica que eu sempre deixo, tenha esses momentos com Deus. Com certeza eles vão transformar a sua vida. E até a próxima, pessoal.